Uma das novidades do Liferay XP 7.1, como foi apresentado no keynote lá de abertura, foram essa nova forma de gerenciar páginas e conteúdos de forma dinâmica, de conteúdo web. Anderson Perrelli, consultor da Liferay, vai trazer mais novidades sobre isso com a sua palestra de Modern Site Building. Toca a bodinha. Bom, boa tarde, pessoal. Tem alguns rostinhos conhecidos aqui, né? Que eu já tive o prazer de estar durante os treinamentos que tivemos essa semana, treinamento de content. Alguns já viram um pouco sobre o assunto, já Manuel de Mateu na apresentação dele já deu uma introdução também, mas agora a gente vai entrar mais profundo, assim, dentro de um projeto, assim, de um dos recursos mais importantes, eu acho, da versão Liferay XP 7.1. Eu tenho certeza que a maioria, acho que a grande maioria aqui, pelo que eu vejo, já está um pouco familiarizado com a maneira tradicional de criação de páginas no Liferay. Apesar de que o Liferay era uma ferramenta mais centrada em criação de páginas em vários sentidos, né? Mas hoje eu vou trazer para vocês aqui, né, apresentar uma nova maneira de criação de páginas e edição de conteúdos, tá? Que vai envolver alguns perfis, alguns papéis, tá? Que a gente chama de Modern Site Building no Liferay. Tá? Mas antes de começar a falar um pouco disso, eu quero voltar lá atrás, nos anos 2000, tá? Não para falar do bonde do Tigrão, né? Nem do Vai Lacraia da época, mas sim para falar um pouco como os sites eram construídos naquela época, né? Então, a gente usava os sites naquela época, naquele ano, a internet não era tão rápida, então, frequentemente, os sites eram desenvolvidos somente com HTML, CSS, não todos, mas uma boa parte dos sites eram desenvolvidos assim, tá? Então, a moda tradicional, nessa época, era usar cores fortes, né? Poucas imagens. Quem criava sites aí na internet, fazia com que eles fossem simples, como vocês podem ver nessas imagens aí do Brasil Online, Yahoo, Amazon, né? Como eram os sites daquela época, para que as páginas não fossem tão carregadas. Então, não usavam muito GIF, muitos vídeos, imagens fortes, assim, porque a internet de escada que a gente tinha não dava tanto suporte para isso daí. Mas isso é passado, né? Então, se você também resolvesse criar um site, a gente tinha algumas poucas opções limitadas, e na época, lá nos anos 2000, quem já navegava pela internet aí, utilizava aí o Blogger para a criação do seu site pessoal, com imagens e textos. Essas imagens geralmente tiradas lá da sua TechPix, né? Quem não lembra aí da TechPix. Esses wizards eram bem mais simples, né? Limitados também, e não eram tão amigáveis, como vocês podem ver aí. Então, foi pensando nisso que a Liferay se envolveu aí em um projeto mais ambicioso, né? Para fornecer ao usuário uma forma fácil e rápida de criar páginas e conteúdos para o portal. Tá? E aí, a partir daí, uma pergunta surgiu, né? E se pudéssemos editar o conteúdo da página mais facilmente, tá? E ao vivo, diretamente na página. Então, o Liferay, como a maioria de vocês aí conhece, né, nos permite criar e editar os conteúdos utilizando o Asset Framework do portal, que é bastante completo e tem várias ferramentas disponibilizadas aí para a gente criar conteúdo no portal. Tá? E aí a gente, para editar, por exemplo, um exemplo que eu vou mostrar para vocês, como é que a gente faria para estar editando um conteúdo no Liferay com a maneira tradicional que a gente tem hoje. Então, a primeira demo que eu vou mostrar para vocês aqui se eu quisesse editar um conteúdo aí na página, por exemplo, o título desse web content, qual o processo que eu teria que seguir? Então, eu chegaria até o painel de controle do Liferay, Site Administration, na seção Content, Web Content, e aí eleger aí o conteúdo que eu quero para editar, tá? Alterar o título dele, se eu fosse querer alterar o título desse conteúdo, fazer uma publicação, se eu tivesse um workflow, ele entrar dentro do processo de workflow aí também, tá? Publicar, voltar ao site e ver essa publicação lá como ela ficou feita aí no processo. Então, talvez essa pode ser considerada a pergunta chave para Modern Site Building. Tá?
E por que a gente escolheu o profissional de marketing? Porque a gente acredita que ele seja o cara responsável por dizer o que e como deve ser criado no Life esse conteúdo. Tá? E aí, então, foi pensando nisso que, nesses 3 perfis, que a gente pensou em como entregar não somente ferramentas para todos esses perfis, mas ferramentas específicas para cada um desses perfis aí, para o web developer, para o designer e para o profissional de marketing. Tá? Que ferramentas seriam essas? A primeira, Page Fragments. Vocês viram aí durante todo o dia, acho que essa palavra sendo falada em alguns momentos, nas apresentações de Manuel, na de Cássia agora há pouco também, ela falou um pouco aí. Tá? E o que seria um fragmento de uma página? Um page fragment é um pedaço de uma página reutilizável, que utiliza as tecnologias HTML, CSS e JavaScript, tá? Para ser reutilizado aí dentro do portal em várias páginas que vão estar sendo criadas aí no Life. Tá? Eles são organizados em coleções, então a gente vai precisar criar coleções para esses fragmentos. Essas coleções, a gente pode dividir, por exemplo, um exemplo de utilização dela, em seções do meu portal, como eu tenho uma coleção que são os fragments do header da minha home, fragmentos que é do rodapé da minha home, do footer da minha home. E aí, ali dentro daqueles fragmentos, eu vou sair criando, dentro dessas coleções, eu vou sair criando esses fragmentos para se organizar. Os fragmentos, eles ficam no escopo de site, então, cada site vai poder contar com seus fragmentos criados lá dentro do portal. E aí, como esse web developer estaria criando esses fragmentos através da administração do site aí? Ele vai utilizar um cara que a gente chama de Fragment Editor. Tá? O Fragment Editor é um editor que une as 3 tecnologias, HTML, CSS e JavaScript. E, através do HTML, ele consegue estruturar aquele pedaço da página, tá? Com classes já disponíveis para ser utilizadas aí, e tags, não dá para ver muito bem ali, mas tags que vai deixar que o seu profissional, o administrador do site e editor do site, possa estar editando esse conteúdo inline, ao vivo na página, no momento da publicação. Tá? Com as content pages, você cria o design da página e edita o texto ou a imagem diretamente na página. Então, é possível fazer a edição das imagens também diretamente na página, sem nenhuma abstração entre a página e o conteúdo. E como seria esse processo? Então, primeiro, a pessoa de design ia estar criando o design da página, que acho que é uma das peças-chave para começar a fazer a criação de páginas e conteúdo no Life. Então, o papel de design seria criar esse design. Tá? Depois, cada pedaço desse design, o web developer ia lá e criaria um fragmento. Então, eu tenho um banner fragment, depois eu teria o corpo da minha página aí, cada um seria um fragmento na página. Tá? Em seguida, a gente colocaria isso tudo em uma página. O Life hoje nos permite criar páginas do tipo widget pages, tá? E páginas de content pages. Como a gente está trabalhando com fragmentos, tá? A gente precisaria, nesse caso, criar páginas do tipo content pages para poder adicionar fragmentos nessa página. Uma widget page é uma página que vai conter portlets dentro dela. Tá? Então, a diferença de uma content page para uma widget page é justamente essa. Uma eu vou ter fragmentos e dentro da widget page eu vou ter portlets, que são os widgets que a gente adiciona hoje na 7.1, dentro de um layout que vai organizar esses portlets na página. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aí uma página que eu vou estar criando uma page template a partir de fragmentos, e a partir desse page template eu vou criar uma página com coleção de fragmentos dentro dela para ser editada. Então, primeiro, eu tenho que criar uma coleção de fragmentos, uma coleção de page templates. Então, esses page templates também são organizados em coleções, para facilitar aí E aí, depois eu vou adicionar um template a partir de uma content page ou de uma widget page. Então, nesse caso, uma widget page. Então, eu criei um template, chamei About Us Template, e aí eu tenho os fragmentos para ser adicionado nessa página. Então, cada um desses fragmentos eu posso sair adicionando na página para compor o conteúdo dessa página. Tá? Então, vou selecionar um banner. Tá? Vou colocar aí também a parte do... Isso tudo de acordo com o que o designer criou para mim. Então, eu tinha um prévio designer, né? O designer fez isso para mim, o web developer construiu esses fragmentos, e agora o profissional de marketing, o administrador do site, está criando a página e colocando esse conteúdo lá dentro. Vou publicar esse template de página, e agora esse template fica disponível para criar páginas a partir dele. Então, esse seria um template que pode ser reutilizado para qualquer momento para criar páginas no Life. Então, eu vou criar uma página pública, tá? A partir desse template About Us, da minha coleção ali que eu tenho.
Tá? Esse template, eu vou criar uma página chamada About Us, então é referente ao template que eu estou construindo, ela vai pertencer ao meu menu default. Tá? E aí está criada a página e disponível já no site para o usuário acessar. Tá? Então essa é a página que o meu designer desenhou e eu implementei aí no Life. Eu vou voltar para o site, e aí no site a página About Us está lá criada. Ok? Então, a partir de um template de página, de um template de uma content page, que tem uma coleção de fragmentos, tá? Eu criei a página About Us para o meu site aí. Tá bom? Ok. A partir disso, tá? Um dos esforços conhecidos no Life era a edição de conteúdos. Então, como eu mencionei previamente, vocês viram que para editar o título do conteúdo que a gente tinha na página home aí, desse exemplo que eu estou utilizando, de um hotel, eu tive que entrar na área administrativa, procurar o conteúdo, acessar o conteúdo, editar o conteúdo, publicar, voltar na página para ver. Então, para um profissional de marketing, ou um administrador do site aí, ter que editar esse conteúdo dessa maneira seria um caminho meio longo, né, para fazer isso. Acessar toda essa parte administrativa e chegar lá. Então, a partir de que os fragmentos utilizam tags para você deixar o seu conteúdo editável, que são as Life Editables, como, por exemplo, um texto, uma imagem ou um texto formatado. Então, eu posso deixar na minha página lá esse conteúdo a partir dessas 3 tags, Life Editable. Então, ela vai ter um identificador único e vou dizer qual é o tipo dela. Eu coloco o meu texto ali dentro e aquele texto se torna editável. Então, a página About Us que a gente criou, ela tinha um título e esse título ele pode alterar a qualquer momento lá na página, porque talvez não esteja de acordo com o que ele queria. Tá? Então, vamos ver um exemplo aí. Então, a página About Us, que a gente criou, ela está lá, mas, porém, o título está fora de acordo aí. Então, ele entra no modo edição da página e vai fazer toda a edição de todas as seções que ele precisa diretamente na página. Então, modificar o título, depois, abaixo ali, vai estar modificando o subtítulo dos pacotes que tem disponíveis aí para esse hotel. Então, vai escrever ali também. E perceba que, o momento que ele está digitando, lá em cima... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Lá em cima, ele está salvando toda essa informação. Então, tudo que ele está fazendo aí está sendo salvo, tá? Para a página. Então, ele está salvando aí. Editou ali, vai editar o título também aí de mais um pacote, tá? Então, toda essa parte aí fica editável. As imagens também ele deixa disponível para ser editável diretamente na página. Então, editei aí o pacote e também vai editar o título aqui embaixo dos pacotes também aí. Então, todos são recursos já disponíveis na seção na versão 7.1, tá? Olha aí. Isso tudo, quando ele voltar para a página, vai estar do jeito que ele está escrevendo aí, já salvo, sem precisar de fazer uma publicação antes. Então, além de eu poder editar esse conteúdo na página, diretamente na página, aí ao vivo, né, inline, eu também posso atribuir a esses fragmentos componentes, widgets do Life. Então, portraits que a gente tem disponíveis no Life. E para os principais portraits no Life, como quem já conhece aí o Asset Publisher, Web Content Display, Navigation Menu, Media Gallery, existem já tags, tá? Que são, por exemplo, aqui nesse exemplo eu criei um fragmento, ele tem um header, ele tem um menu, que eu usei a tag Life Widget Nav, e aí ele renderiza um menu no navegação, o Portrait Navigation dentro do meu fragmento, tá? E o Life Widget Web Content, que aí vai renderizar um Web Content Display dentro do meu fragmento. E a partir desse Web Content Display eu poderia estar selecionando um conteúdo, um artigo criado lá na minha galeria de artigos de Web Content na administração do meu site. Deixando assim que o profissional de marketing possa também modificar isso a hora que ele quiser, editando esse menu, escolhendo um outro nível de menu para ser exibido na página. Display Page. Esse é um outro recurso também que é bastante utilizado, pelo que eu vejo aí nos treinamentos que eu dou e nos clientes que eu participo, que é para exibição de conteúdos na íntegra, né? Então, às vezes, você tem uma listagem de conteúdos e quando você quer clicar naquele conteúdo, ele quer abrir uma página para exibir esse conteúdo na íntegra com um layout agradável, mais bonitinho aí para o usuário. Então, o Life fornece um novo nível de controle aí sobre a aparência do seu conteúdo através das display page, né?
fazendo com que esse profissional de marketing aí e o designer criem esses designs incríveis, né, para web content através das display pages, fazendo mapeamentos de estruturas de web content através dos campos editáveis de um fragmento. Então, como é que funcionaria? Então, o profissional, o seu web developer, estaria criando um fragmento, deixaria esse fragmento com campos editáveis, através daquelas tags que a gente acabou de ver aí. Tá? Depois o designer ia montar essa página, adicionar esses fragmentos na página, tá? E o profissional de marketing depois fazer o mapeamento dos campos editáveis desse fragmento com os campos de uma estrutura web. Tá? Essa estrutura web, para quem já está acostumado com o Liferay aí, serve para a criação de conteúdos através, é como se fosse um formulário novo para a criação de conteúdo no Liferay aí. Tá? Então, como é que a gente faria isso? Então, eu teria que ir na seção de páginas lá do meu site, tá? Vou criar uma display page. Essa display page, ela vai ser composta por um fragmento também. Então, eu vou criar uma news content aí. Então, vai ser a minha página de exibição de conteúdo. Tá? Vou adicionar o fragmento da página, esse news fragment. E aí ele tem os campos editáveis desse fragmento. E esses campos editáveis do fragmento, eu vou fazer mapeamento dele com alguma estrutura que eu tenho já criada no Liferay. Então, eu vou dizer qual é o tipo de asset, qual é o tipo de conteúdo que eu quero utilizar para isso. Web Content Article, a estrutura que eu quero utilizar, que é a estrutura de notícias, salvo, e aí a partir daí eu posso agora fazer a edição e dizer que cada campo editável do meu fragmento vai estar mapeado para um campo da minha estrutura. Então, o título do artigo eu quero mapear com esse campo editável da estrutura. Então, eu busco lá da estrutura o título do artigo, uma seção Bayline aí também, então ele vai buscar o campo Bayline da estrutura, certo? A data de postagem, né, também, então ele vai mapear a data de postagem desse artigo para ser exibida na tela no momento da exibição desse artigo. Uma imagem, então, se a minha estrutura tem uma imagem, eu também vou fazer um mapeamento. E perceba que os campos, ele já bloqueia para dizer só aquele tipo de campo vai entrar ali. Então, ele selecionou a imagem. E a parte do lead e do conteúdo, né, a descrição do conteúdo como completo. Tá? Então, vai selecionar aí o conteúdo. Isso também, tudo que eu estou fazendo aí já está salvo, eu não preciso fazer publicação nenhuma. Todo esse processo, toda a ação que eu vou fazendo, toda a ação que ele vai fazendo, ele vai publicando, isso já vai publicando, já vai salvando. Depois eu só preciso publicar para ele sair do status de draft. Tá? E aí, os meus conteúdos que vão ser criados agora para o Liferay Web Content Articles, já vão estar mapeados para esse carinha. Eu preciso, se eu quiser que ele seja a minha página de exibição default, eu posso fazer ela como uma página de exibição como default. Então, automaticamente, todo artigo criado no Liferay já vai estar sendo exibido nessa página. Tá? Que usem aquela estrutura para ele poder fazer o mapeamento. Então, o meu artigo que eu tenho aqui, NewsGM, aí, Driving, lá embaixo, na seção de Display Page, a gente vai ver que ele está usando a minha página de exibição News Content que eu acabei de criar. Então, nesse momento aí, ao momento que ele já criou o conteúdo e esses conteúdos que já existiam, já estão apontando para ser exibido nessa página. Uma coisa que o pessoal sofria bastante era quando queria fazer isso depois de ser criado. Então, às vezes, eu não estava usando uma página de exibição de conteúdo, e depois que eu criava essa página de exibição de conteúdo, eu queria que meus antigos conteúdos, que já estavam criados no Liferay, pudessem ser exibidos nessa página. Então, a gente teria que gerar um script Groove, fazer uma atualização pela API do Liferay para poder isso funcionar. Agora, não. Até os próprios conteúdos antigos já vão estar apontando para essa default que a gente marca aí. Então, o meu conteúdo vai ser exibido aí para frente. Ok, e esses conteúdos, quando clicados, eles são enviados para essa página de exibição. Tá? Essa página de exibição, eles chegam até ela através de uma friend URL, que a gente chama de canonical URLs. E o que é uma canonical URL? Ele é composta por o site URL, então a URL do meu site, mais o título do meu artigo. Tá? Montando assim uma URL amigável. E aí os profissionais de marketing, a partir disso, através de ferramentas de analytics, tá? De analytics aí, vão poder mensurar o quanto esse conteúdo foi lido, foi visto aí no portal, no seu portal. Tá? Ok. Múltiplos menus de navegação. Nos dias de hoje, a gente sabe que os sites modernos geralmente exigem umas soluções de menus de navegação mais complexas. Tá? E aí, o Liferay trouxe essa nova maneira aí de criar menus para o portal,
tá? Onde você pode criar vários menus de navegação para ser exibido em várias seções diferentes do teu portal. Então, às vezes, você tem um site que tem um menu no topo, você tem um menu no rodapé, você tem um menu no corpo da página do lado esquerdo, às vezes do lado direito. Então, cada um desses menus vão ser criados no Liferay, tá? Independentes um do outro. Cada um vai conter páginas independentes uma da outra. A gente sabe que em versões anteriores as páginas eram um pouco mais fixas dentro desse menu. Então, eu tenho aqui o menu default, o Liferay sempre vai ter o seu menu default, que é o principal. Tá? Esse default menu aí é o que todos os sites vão estar utilizando, e as páginas, quando criadas, vão ser criadas dentro desse menu default, até que você diga que não quer que seja criada nele, e que ela seja criada em um outro menu, como, por exemplo, eu tenho aqui o default, um menu para o footer e um menu para o header. Tá? Então, são 3 menus diferentes que eu tenho na minha aplicação, que vão ser exibidos com conteúdo diferente, em locais diferentes, em seções diferentes do meu portal. Esse menu a gente pode transformá-lo e deixá-lo como primário, a gente pode escolher qual é o meu menu primário, e esse menu primário vai ser aquele que as páginas, por padrão, vão estar sendo criadas, tá? No Liferay. Secundários também, de menus sociais e assim outros. Tá? Então, eu tenho o meu menu default, que é o primário nesse momento, mas eu posso mudar qualquer um deles para decidir qual vai ser o menu primário aí no meu portal. Esses menus podem ser criados com páginas, com submenus, então a gente pode fazer a hierarquia de menus e a hierarquia de páginas dentro deles, e com URLs. E as páginas, como eu falei, elas são totalmente independentes do seu menu. Eu posso ter páginas que podem estar em vários menus, a mesma página, como eu também posso ter página que não precisa estar em menu nenhum. Ela está lá criada, mas ela está independente de menu de apresentação aí. Então, ela vai estar disponível para ser utilizada. Ela vai ter uma URL, mas não vai estar sendo exibida no menu. Tá? Nesse momento. Então, essas páginas, depois de serem criadas, elas vão ser selecionadas para compor um menu. Então, o usuário vai lá, cria um menu, depois vai selecionar essas páginas. Depois de selecionar essas páginas, utilizando o recurso de drag and drop, ele vai poder organizar o menu dele. Somente soltando e colocando as páginas uma dentro da outra, para fazer a hierarquia de páginas, se ele tiver uma hierarquia de páginas. Tá? Então, essas são as ferramentas que o Liferay 7.1 trouxe, desse projeto de Modern Site Building, aí, para compor e facilitar a vida desses 3 perfis que a gente viu. Então, o Web Developer, o profissional de designer e o marketer. Tá? E como conclusão, o Liferay trouxe, aí, o Liferay 7.1 procurou introduzir aí melhorias para capacitar o usuário, né, a melhorar a sua experiência ao construir e editar páginas no Liferay. Tá? Mas isso não termina por aí, isso é só o começo. Então, a gente continua trabalhando aí para melhorar a web experience de vocês, então, dos usuários, para a criação de conteúdos e páginas no Liferay. Tá? Obrigado.